Bom dia a todos. Desta vez vamos verificar se o conjunto L2 é subanel ou não do conjunto de matrizes. Como sempre, as três condições que devem ser satisfeitas. Primeiro, ele deve ser no vazio. E ele é no vazio, pois vejam bem este elemento que está aqui. Ele é claramente um elemento de L2, porque simplesmente escolhemos A e B e C iguais a zero. Agora, temos dois elementos quaisquer de L2. A diferença é muito fácil de calcular e ver que está em L2, porque os coeficientes que aparecem são todos números reais. Se eu calculo o produto, se calculamos o produto, vemos também claramente, façam um pause, pronto, o produto desses dois elementos é este elemento que está aqui. A vezes x, aqui temos zero, por isso aqui não fica sozinho. Isto vezes isto é justamente zero, que é o elemento importante. Enfim, multiplicam e nós temos que os coeficientes que aparecem são números reais e, portanto, o elemento em questão está em L2. E concluímos que L2 é subanel do conjunto de matrizes. Esqueci de escrever esse detalhe, né? Pronto. Agora queremos verificar se ele possui unidade. Neste caso particular, escolhendo estes números para os elementos A, B e C, nós temos que este elemento pertence a L2 e este elemento é a unidade do conjunto de matrizes. E a gente sabe que se a unidade do anel pertence ao subconjunto, ao subanel, então esse subanel possui unidade e essa unidade é aquela unidade do anel. Ou seja, como a unidade do anel pertence a L2, vai ser a unidade de L2. E pronto, né? Aqui um pequeno detalhe que eu queria conversar com vocês. Estou chamando este elemento de unidade. E estes elementos A e B que satisfazem estas relações estão sendo chamadas por nós de elementos invertíveis. Em outros vídeos, em outros livros, em outras referências, às vezes estes elementos são chamados de unidades também. Nós não vamos fazer isso. Vamos chamar a unidade simplesmente o elemento 1 do anel, certo? E estes elementos que possuem inversos vão ser chamados de invertíveis. Aqueles que possuem inversos multiplicativos vão ser chamados de invertíveis. Ok. Bom, aqui nesta parte estamos testando se o anel é comutativo ou não. Parece que fosse, né? Porque vejam que temos uma combinação aqui. AX, justamente o produto destes dois. CY, CZ, o produto destes dois. Aqui vai dar certo se eu troco as matrizes de lugar. E nesta posição, talvez dá. Mas, quando fazemos o produto trocando as posições, veja, X vezes B, Y vezes Z, temos o elemento BX, CY nessa posição, que não é o mesmo que este elemento. Isso não prova, não é suficiente para dizer que o anel não é comutativo. Por quê? Porque quem garante que este elemento, após algumas manipulações algébricas, não seja igual a este elemento? Né? O único jeito de provar isso é com um exemplo. Isso que eu sempre peço. Se não funciona, provem que não funciona com um exemplo. É isso que fazemos aqui. Tomamos estes dois elementos que estão claramente em L2, certo? E calculamos o produto e o outro produto e dá elementos diferentes. Portanto, L2 não é comutativo. Então, L2 é um anel com unidade não comutativo, certo? Mas, sendo não comutativo, quer dizer, tendo unidade, a gente pode calcular o conjunto de elementos invertíveis desse anel. Então, vamos lá, vamos calcular. Bom, vamos aplicar o que sabemos sobre matrizes, né? Então, seja esta uma matriz de L2 e vamos supor que ela é invertível em L2. Se ela é invertível em L2, existe outra matriz tal que o produto de ambas, em ambos sentidos, dá a unidade de L2,
que neste caso particular é a unidade do conjunto de matrizes. Isso facilita as coisas, porque se a unidade, se isto acontece, estes elementos também são matrizes. Se satisfazem estas duas relações, é porque este elemento também vai ser invertível no conjunto de matrizes. E nós sabemos quando uma matriz é invertível ou quando não, quando o determinante é diferente de zero. E o determinante é A vezes C. Ou seja, ela vai ser invertível se A diferente de zero e C diferente de zero. Mas tomemos cuidado com o seguinte, a gente provou que se a matriz for invertível, então nós temos esse resultado, ou este resultado aqui. Então temos que provar que se isto acontece, realmente a matriz vai ser invertível em L2. Então tomamos um elemento em L2, tal que A e C são diferentes de zero. O inverso dessa matriz, no conjunto de matrizes, é esta matriz que está aqui, certo? A e C trocam de lugar, e na outra diagonal multiplicamos por menos 1. Como é 1 sobre A vezes C, escrevemos assim. É isso que estava me faltando. Né? Ou veja bem, AB vezes 1 sobre A0 dá 1. Isto vezes isto dá menos AB sobre AC, mais B sobre C, dá menos BC sobre mais BC, dá 1, dá 0, perdão. Vai dar realmente essa matriz unidade. Então está certo nosso cálculo. Okay? Então a matriz inversa em N2 é assim, que é um elemento de L2. Portanto, esta matriz é invertível em L2, porque encontramos o inverso. Logo, a gente provou a ida e a volta. Se for invertível, então temos isto. E se temos isto, então ela é invertível em L2. Isso quer dizer que o conjunto de elementos invertíveis de L2 é o conjunto de matrizes de L2, tais que esses dois coeficientes ao mesmo tempo são diferentes de zero. Isso responde a nossa questão.